Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Polivídeo. Ao meu lado, Chico Cofani, produtor de vídeo, jornalista. Vamos comandar aqui mais um momento especial e hoje nós vamos falar sobre saúde mental. É isso aí, inclusive voltado para a área infantil. A nossa convidada ela é especialista nessa área. Vamos falar então com Ivelise Benício de Souza, né, Chico? Vai ser um bate-papo muito importante para todos nós. Com certeza, e com muita informação para a criação de crianças, para a orientação de crianças, muita novidade, muita coisa boa. Acompanhe que vai ser legal. É isso aí, então vamos começar? Vamos conhecê-la. Ivelise, seja muito bem-vinda ao Conversa. Continua. Ivelise, seja muito bem-vindo ao podcast da Polivídeo. Obrigada pelo convite e é um prazer revê-los. Que bom para nós todos. Digo mesmo, viu? Vai ser um bate-papo aqui muito bom, importante e contagiante. Então, para quem não conhece a Ivelise... E para quem não conhece também o nosso trabalho, a gente trabalha na TV, onde a Ivelise foi uma das entrevistadas, e na TV tem tempo curto para entrevistar. Aqui não, aqui tem tempo à vontade para falar. Então a gente pode conversar sobre vários assuntos e à vontade, sem tempo e sem medo de ser feliz. Exatamente. Então a gente vai pedir para você a gentileza de se apresentar. Quem é Ivelise Benício de Souza, né, a sua especialidade, e vamos falar sobre saúde mental, que nós queremos saber de tudo e um pouco mais. Prazer, pessoal. Meu nome é Ivelise, eu tenho 40 anos, eu sou psicóloga clínica infantil há exatamente 11 anos. E o meu principal objetivo é levar qualidade de vida e bem-estar não só para as crianças, mas também para os pais e para a família. Porque às vezes os pais, como não sabem lidar com algumas alterações emocionais e comportamentais das crianças, às vezes acaba potencializando alguns comportamentos. Então por isso que eu falo, eu atendo a criança, mas eu também faço um trabalho com adultos, né? Adultos eu atendo queixas específicas, mais voltadas para essa área de autoconhecimento, para os pais reconhecer os pontos fortes, os pontos fracos, o que precisa ser melhorado, o que não precisa ser melhorado. Então aqui em Bauru eu sou conhecida como a psicóloga infantil que atende famílias. Mas fora a psicoterapia, eu também ofereço outros serviços, que é de análise de estilo parental, análise de perfil comportamental, orientação profissional, que aí já pega mais o público do terceiro ano do ensino médio em diante. Também, esporadicamente, às vezes eu dou mini cursos e palestra também quando as empresas ou as escolas me contratam. Mas a minha maior experiência mesmo é com crianças. Se pegar o tempo que eu trabalho com crianças, eu trabalho com criança desde 2005. Eu falo que foi as criancinhas que me escolheram. Porque quando eu comecei lá em 2005, eu nem pensava em ser psicóloga clínica infantil. E foi uma coisa assim que surgiu naturalmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto social como educadora social. Nesse projeto eu trabalhei 3 anos como educadora social. E depois eu fiquei 2 anos nesse projeto social com criancinhas como estagiária de psicologia. Aí eu peguei gosto e fui, terminei a faculdade, eu concluí minha faculdade já sabendo que eu queria ser psicóloga clínica infantil. E durante a graduação a professora sempre falava, olha, quem for trabalhar com criança, é importante trabalhar com a família também, né? Que casos são os adultos. Então, assim, adultos é queixas esporádicas. Adultos eu trabalho mais análise de perfil comportamental e análise de estilo parental mesmo. Tá? Aliás, tem um caso interessante você trabalhar com a família, porque hoje em dia, os pais querem ser amigos dos filhos, né? E às vezes não repreende, nem ensina muito bem o que é para ser feito para não perder a amizade com a criança, né? Para não ser rejeitado, né? Tem isso também, é bom? Então, a família por isso, é um pacote. Eu falo que eu atendo pacote. E tem um tabu, né? Que os pais pegam e falam, não pode ser amigo do filho. Não, os pais têm que ser melhores amigos dos filhos, sabe por quê? Se seu filho aprontar na escola, se você não for o melhor amigo do seu filho, o que vai fazer? A criança não vai chegar e vai falar assim, olha mamãe, papai, eu estou precisando de ajuda para isso. Aí cresce adolescente, aí vai se informar onde? Com os amigos, os meninos, os coleguinhas. Com os amigos, aí vai vir informação errada, aí a gente já sabe o resultado do que isso pode dar. Então eu falo, tem que ser aquele amigo, mas tem que ser aquele amigo que impõe limite, que coloque regras. Então eu falo para os pais dos meus pacientes, sejam os melhores amigos dos filhos de vocês, mas aquele amigo que tá lá também para dar aquele puxão de orelha quando precisa. É amigo mesmo, amigo não é só coisa boa, né? Tem a parte de dar uma apertadinha também, chamar na responsabilidade. E outra coisa também, quando se trata de regras para criança, tem que ver o quê? Que a criança ela não tem algumas estruturas cerebrais estruturadas. Então, às vezes, a forma como o pai fala,
Às vezes também a comunicação é falha. Às vezes a criança não obedece, não é porque ela não quer. Claro que tem a fase que a criança não quer, mas às vezes é porque a comunicação tá falha. Ou o que acontece muito? A mãe fala não, o pai fala sim. Aí a mãe fala A, o pai fala B. O que a criança vai entender C? Então, muitas vezes, durante o processo de psicoterapia, eu tenho que parar o atendimento com a criança, porque aí se o problema é com a comunicação com os pais, essa criança vai evoluir? Não. Então, eu paro o atendimento com a criança, eu falo, ó, vamos tratar isso com os pais, melhorar essa comunicação para ajudar a criança. Porque quando as crianças têm as alterações emocionais e comportamentais, quem são os reguladores emocionais das crianças somos nós, porque a gente tem um desenvolvimento cognitivo e uma maturidade maior do que a criança. Uhum. E criancinhas muito pequenininhas, tipo, pequenininhos, eu falo assim, na faixa de 2 até 5 anos de idade, eles são muito visuais. Então, se você quer que seu filho faça alguma coisa, deixa visual. Só que o que os pais fazem? Exige e não dá exemplo. Por exemplo, os pais adoram, o sonho de qualquer pai, qualquer mãe, o que é? É a criancinha pegar o livrinho de história e começar a ler. Ai, que bonitinho, ai, que fofinho. Mas você pega o livro de história, você lê? Não. Não dá o exemplo. São visuais, é o que você falou. Imita, né? Copia Imita. O adulto. Aliás, tem vídeos de criancinhas dessa idade que parecem um adulto enfiado dentro de uma criança, né? Porque fala frases que normalmente a criança não vê. Porque está imitando os pais, imitando a mãe, né? Aliás, bem isso mesmo. Meninas, que eu vi um vídeo muito engraçado, porque a menina é pequenininha e a mãe o dia inteiro com ela, o pai trabalhando, e ela fala as palavras que a mãe fala o tempo todo, imitando aquelas duras que a mãe dá. Uma criança daquele tamanho é até engraçado de ver. E porque ela copia o que ela vê. Isso, é engraçado, só que a gente tem que... É engraçado e é bonitinho. É. Só que dependendo dos excessos, da forma como isso é estimulado, o que isso pode levar a uma adultização infantil? Aí aquela criança que não é criança. Uhum. Ela é criança só no corpo, só que a mentalidade dela, cognitiva, está em outro plano. Então, isso também é ruim. Por isso que a gente tem que seguir os marcos de desenvolvimento. Uhum. E o que acontece muito hoje, muito, é o quê? É uma sobrecarga de atividades para a criança. Uhum. Não, porque para o meu filho ser bom, ter sucesso, meu filho tem que fazer xadrez, inglês, não sei o quê. Aí sobrecarrega a criança. Opa, pera lá. Se você quiser que o seu corpo funcione bem, isso serve tanto para adulto, para adolescente, para idoso, para qualquer faixa etária. Tem um quadradinho, eu falo que é o quadradinho da boa saúde. O que é esse quadradinho? É água, alimentação, sono e atividade física. Se faltar um desses 4 itens, vai dar pane no sistema. O que é pane no sistema? É você ficar vulnerável para alteração emocional e comportamental. E o que acontece muito hoje? É tudo rápido. Vamos rápido. Pra gente pegar esse copo de água e fazer assim, tuf, é 2 minutos. A criança vai precisar o quê? De mais tempo. Uhum. E às vezes os adultos estão boicotando esse tempo das crianças. Aí onde que a criança não tem agilidade, o que a criança vai ficar? Vai ficar mais agitada. Essa questão que você traz, né? Da criança pular fases. Ser criança, mas imitar o adulto e ter comportamentos de adulto. Quais são as consequências que ela pode ter ao longo da sua trajetória por viver uma vida desse jeito, por exemplo? Primeiro, problemas de habilidades sociais. Porque se a criança ela é muito adultizada, ela vai ter o quê? Problemas, porque às vezes a criancinha vai estar numa fase, vai querer brincar de uma coisa, ela vai querer brincar de outra. Então já começa por aí. Às vezes, a percepção de algumas coisas muito adultizada, o que acontece precoce, pode o quê? A autoconsciência dela ficar prejudicada, o autocontrole. Mas o que pega mais são as habilidades sociais e emocionais. Porque aquela criança, por exemplo, aquela criança muito inteligente, tem o quê? Aquela criança muito inteligente acima da média, o que acontece? Às vezes ela é a diferente da sala, por ela ser muito madura. O que acontece? Muito diferente para quem é adolescente, criança estranha. Então, eu não quero brincar com aquele amiguinho porque aquele amiguinho é estranho. Eu não quero falar com aquele adolescente porque ele é estranho. Ou então porque ele gosta de coisas de adulto, não tá na nossa vibe, não tá no que a gente gosta e no que a gente é acostumado a fazer. Já rotula e já aparta do grupo, isola. Aí é onde a entradinha o quê? Para as ansiedades da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o 11º no ranking de depressão e ansiedade. Caramba. Nós somos os que mais consumimos remédios psiquiátricos. E leva justamente por causa dessas questões também que você mencionou aqui, de a gente ter pressa para tudo,
É uma somatória de fatores. Quando a pessoa tem uma alteração emocional e comportamental, nunca é uma coisa só, porque todos nós temos uma carga emocional. O que é essa carga emocional? Vem desde o processo gestacional da nossa mãe. Então passa pelo processo gestacional da nossa mãe, vai para a infância, vai para a idade adulta, para a adolescência, quer dizer, depois vai para a idade adulta. Quando que dá o boom? Chega uma hora que isso fica mais latente. Geralmente é quando os filhos têm o primeiro conflito, porque muitas vezes os pais, para entender os comportamentos das crianças hoje, eles vão ter que se reconciliar com as crianças que eles foram. Aí é onde os pais pegam e falam, nossa, mas eu não consigo, Evelise, eu tento e não consigo. Aí você pega e pergunta pro pai e pra mãe, como que foi sua infância? Aí às vezes a mãe e o pai pega e fala, nossa, se desmonta, pega e fala, eu quero falar de tudo, Evelise, menos isso. Eu pego e falo, mas aí é Traumas passados. Traumas passados, pode ser traumas passados, pode ser alguma coisa que ficou mal resolvida. Aí como é que, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes a gente vai ter que se reconciliar com a nossa criança interior para entender os comportamentos das criancinhas hoje. E nesse processo dos pais aí, cabe uma regressão, talvez? Na psicologia tem essa sessão de regressão para buscar o problema lá atrás, que ela nem sabe. Eu não trabalho com regressão, tá? Regressão tem algumas áreas da psicologia. Se a pessoa tiver uma resistência muito forte com o inconsciente, por exemplo, hipnose, regressão, terapias de vidas passadas, às vezes não consegue acessar. Se a pessoa tiver um inconsciente muito, muito blindado, entendeu? Tá. Mas cada um vai ter sua abordagem, cada um vai ter sua linha. Eu não trabalho nem com regressão, nem com hipnoterapia e nem com terapias de vidas passadas. Você comentou sobre a questão do período gestacional. A gente ouve falar que a criança, o bebê, né, o feto ouve e sente. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito importante, né, entender esse processo. Mas como? Está dentro da barriga, né? Como que é esse contato assim, com o mundo externo, digamos assim? Né? Não somente através da mãe, claro, mas como que são esses sentimentos e sensações depois? Porque o bebê, a partir do momento que tem um cérebro, sinal que ele está captando tudo que está à sua volta, tudo que está no ambiente, mesmo dentro da barriga da mãe. Por isso que a gente fala, olha, durante o processo gestacional é importante a mãe ter uma gravidez calma e tranquila. Ai, Evelise, então se a mãe não tiver uma gravidez calma e tranquila, meu filho vai ser elétrico. A probabilidade mas toda regra tem sua exceção, porque quando se trata de comportamento, todo comportamento ele pode ser mudado, modificado e transformado. Depende da forma como isso vai ser estruturado, depende da forma como isso vai ser estimulado. Por exemplo, vamos pegar o caso do livrinho de leitura. Se você quiser que seu filhinho leia de leitura, você não vai deixar o livro do seu filho numa prateleira 10 mil lá no alto, deixa no baixo, entendeu? Se você quer inserir um comportamento, você tem que facilitar ele. Então, deixe coisas fáceis para o seu filho pegar. Igual a mãe que não quer que o filho come tranqueira, quer que come coisas saudáveis. Então, coloca o salgadinho, o chocolate, o bombom no último do armário e no de baixo, deixa as frutinhas. O supermercado faz, né? O supermercado põe as coisas pequenininhas para as crianças, chocolatinho, então na altura deles. Né? Mas é uma estratégia de marketing, porque já começa por quê? Pelas imagens. Exatamente. Tá fácil de pegar. Eu já vi muito neném no carrinho, puxando a mãe, puxando as coisas da... nem sabe o que tá pegando. Isso, colorido, é bonito, né? Às vezes nem é de comer, mas tá pegando. E é bem isso que você falou. Não é para facilitar? Deixa longe do visual. Deixa longe do alcance. Mas o que mais vende? Sim. O que mais vende? O que mais vende hoje é substância química. E o açúcar, ele tem uma substância química danada. Então, o que vão fazer? É açúcar? Porque o quê? É todo um fio. O açúcar faz o quê? Faz o nosso corpo. O açúcar faz mal pro nosso corpo. Inflama todo o nosso corpo. Mas se inflama o nosso corpo, vai ficar doente. Quem lucra? A medicina, os a remédios, medicina, a farmácia. A empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica. Só que ninguém pensa nisso. E o tempo inteiro a gente consome substância tóxica. Se envenena, né? A gente não usando nada. A gente não usando nada, assim, nada que eu digo, tipo assim, algo mais tóxico. Só com básico a gente já tá. Até os agrotóxicos. Sim. É 100% natural. Não é 100% natural, gente. Nem as plantas é 100% natural, porque tem composição química da planta. Por isso que é muito importante, né, como você traz aqui os exemplos, porque o próprio adulto também, ele acaba estimulando pelo comportamento, não pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Seria muito por causa disso também. Né? Você fala dos livros,
deixar aqui nos olhos, na altura da criança, mas também o adulto ele teria que ter a mesma prática. Sim, porque a criança aprende, por exemplo, pode ver, isso é, a maioria acontece. Se a mãe e o pai são meio cheinhos, você pode ver que a criança é meio cheinha também. Já reparei. Porque é padrão familiar. É coisas que passam de geração para geração. E quais são as demandas que você mais atende no seu consultório na atualidade, assim? Alteração emocional, comportamental, ansiedade, depressão. De criança também? Sim. A partir de que a menor faixa etária que você já atendeu? Sim. Com depressão? 8. 8 anos. Porque assim, para você falar que uma pessoa tem X doença ou Y doença, tem que seguir o quê? As diretrizes diagnósticas. Então, é todo um processo. Para depressão, então, no caso, para identificar que uma criança tem, quais seriam os sinais? Sempre. A criança apresentou alteração emocional e comportamental. Isso não é só para criança, adulto também, tá? Adulto apresentou alteração emocional e comportamental, um fator. Deixou de fazer coisas que gosta, outro. Isolamento social, outro. Atividades que gostava de fazer, parou de fazer. Tudo isso é indício de que ela está sinalizando, olha, eu não estou bem. Tem algo comigo. Só que o que está acontecendo na sociedade hoje? É uma busca desenfreada para achar o que tem e esquece do quadradinho lá. Porque o quadradinho é a base. Se o quadradinho, água, alimentação, sono, atividade física não estiver bem estruturado, como é que eu vou chegar e vou falar, olha, tem TDAH, olha, tem autismo. Então, o que é? Então, vamos lá. Baseou nas diretrizes diagnósticas. Aí tem que ver como é a rotina da criança, como essa criança é estimulada, como que não é. Então é toda uma etapa. Um diagnóstico para você falar, é isso ou isso, dependendo, é 6 meses. Não existe isso. Você no médico falou, ó, você tem autismo, você tem TDAH. Tá errado o diagnóstico. E o que tem de diagnóstico errado? Falso positivo. Sim. Agora, o que você pode fazer? Depois de 10 atendimentos, por exemplo, você pode ter o quê? Uma suspeita. Tá. Suspeita é diferente do que você chegar e falar assim, olha, você tem isso, Com tá? certeza, é. E sempre se basear pelas diretrizes diagnósticas. O que são as diretrizes diagnósticas? Para a pessoa ter TDAH, pelo menos ela tem que ter X comportamentos, Y comportamental. Ela não tem? Então ela pode ter, por exemplo, um transtorno de conduta. E tem patologias que você tem que esperar o quê? Os marcos de desenvolvimento, idade certa, por exemplo, o TDAH. Vamos pegar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele só é diagnosticado quando a criança tem 7 anos ou quando a criança está totalmente alfabetizada. Antes disso, pode ser o quê? Uma dificuldade de aprendizagem ou outra coisa. Então, não existe isso. Aí, com 5 anos, a criança tem TDAH e hiperatividade. Não. E criança de 2, 5 anos, o que ela é? Ela não vai ficar parada. Ela vai ser ativa. Sim. E a gente vive numa sociedade onde a gente pega a patologia para nós. Eu falo que daqui a pouco o transtornado vai ser o que não tem transtorno. Verdade. Mas virou moda agora, todo mundo tem TDAH. Eu tô orgulhoso. Eu tenho também. Será que é moda? Vou fazer uma observação agora. Será que é uma moda ou será que realmente estão diagnosticando mais? Embora, é o que você falou, precisa pelo menos desse período, desses 6 meses, por exemplo, né, para fazer todo o laudo, enfim. Mas tem essa questão também, né, que você mencionou da moda, mas tem também eu acho que agora tem mais recursos para... Sim, junta os dois. Só que o que a gente tem que pegar é os excessos disso. É um excesso. Eu falo, por que o transtornado vai ser o que não tem transtorno? Porque às vezes a gente só acordou num dia triste, tá chorando, aí tá com depressão. Já rotula. Tá mais irritado, aí tá com estresse. Gente, vamos lá, né? É permitido ter alteração emocional e comportamental sem ter patologia, sem ter transtorno. Isso acontece também com os remédios. Às vezes você tá num dia agitado, tá com dor de cabeça. Antes de tomar... Não sou contra medicar, tá, gente? Que fique bem claro. Eu sou super a favor do medicamento. Mas só que esse abuso excessivo de medicamento é droga, é substância tóxica. Dependência. E cria dependência. Então, tipo, tô com dor de cabeça. Ou vamos ficar uns 15 minutinhos no quarto escuro, sem tela. Vamos ver como que, né? Às vezes o corpo reage. Mas não, o que a gente quer? A gente quer tudo imediato, tudo pra onde? Não tenho tempo de esperar aqueles tuf remédio. Aí pega e fala, eu não comi. Tô com dor de estômago. Aí vai lá, pega e toma um remédio pra dor de estômago. Mas não era dor de estômago, às vezes era o quê? Efeito do remédio. Às vezes pode ser efeito do remédio ou porque você se privou muito tempo sem comer. Sim. Então tudo... Como dor de cabeça pode ser só falta d'água. Só beber água. Sim, porque os neurologistas já falaram que a falta de água pode causar enxaqueca. Né? É tudo quadradinho, tá vendo? Porque quando a gente vai no médico, o que ele pergunta? Uma das primeiras perguntas: como tá seu sono? Como tá a atividade física? Tá se hidratando? Tá se alimentando bem? É que eles não vão dar essa explicação minuciosa e detalhada, entende? Mas é por causa disso.
Você falou uma outra coisa aqui também sobre a questão de tela, né? Vamos ficar um pouquinho sem tela. Vamos entrar nessa parte, então, referente às telas. Como é que as telas, hoje a tecnologia, ela vem também afetando de alguma forma a saúde mental, tanto das crianças, dos adultos, enfim. Porque hoje em dia a gente está o tempo todo com as telas, né? Acabou se tornando, entre aspas, uma prisão de alguma forma, porque às vezes você deixa de responder uma mensagem e a pessoa do outro lado ela acaba ficando ansiosa naquela expectativa que você responda de forma imediata. Muitas vezes também isso acontece. Acontece. Então, as telas é um problema. Porque, para começar, na minha opinião, tá, gente? Cada um. Na minha opinião, diante de tudo que eu estudei. Sim. Criança não devia ter acesso à tela até os 18 anos de idade. Até os 18? Até os 18. Porque tudo que seu filho fazer antes dos 18, se seu filho entrar numa sala de jogos, seu filho xingar outra criança ou xingar a amiguinha, a mãe pegar esse print de tela que já aconteceu, tem muitos pais aí de adolescente que estão respondendo processo por calúnia de difamação por erro de adolescente. Caramba. Tudo que seu filho fizer antes dos 18 anos, quem responde é vocês. Uhum. É os pais. Você dá um celular pro seu filho Antes antes de 18 anos, é a mesma coisa que você estivesse abrindo a porta da sua casa e falando, vai filhinho, vai pro mundo. Solta na rua. Por isso que eu falo, se der celular para uma criança e para adolescente e não tiver capacidade de monitorar, não dê. Porque vocês estão colocando uma arma com uma pistola carregada e falando, vai. O mundo tá ali disponível para... Tá. E período de férias escolares. Mês de julho, dezembro, janeiro e fevereiro, o que acontece? Esses pedófilos, não só pedófilos, essas pessoas maldosas, eles sabem que as criancinhas e os adolescentes, eles vão ficar em maior peso nessas salas de jogos. E é onde acontece mais os crimes e os acidentes. É nessas épocas. Pode acontecer o ano todo, tá? Uhum. Mas nessas épocas eles sabem, então eles Intensifica. Eu já vi pai tendo que pagar indenização de danos morais para outro, porque o filho fez um grupo de WhatsApp, adolescente de 16, 17 anos, fez um grupo de WhatsApp e começou a xingar a amiguinha. A mãe da amiguinha não gostou. Falou assim, a senhora é mãe responsável. E isso tem muito. Caramba. Tem muito. Além do fato dos pais terem que responder para menores... Né, isso depende do caso, tá, gente? Isso depende do caso, de como os pais vão... Mas pode, tá? Pode, né? Sim. E na questão, assim, emocional diretamente da criança, do adulto, de que forma também que influencia? Problemas de habilidades socioemocionais, a pessoa fica acomodada cognitivamente, porque aí tá tudo no celular, pra que eu vou pensar? Meu celular tá lá. Falta de administrar tempo e organização. Diz que o QI tá diminuindo da geração. Sim, por causa disso. É muita tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, só que a gente tá ficando refém da tecnologia. Dependente. Eu sou esquecido. O que eu mais escuto às vezes, eu sou esquecido. Gente, se você é esquecido, pega um papelzinho, um caderninho e coloca lá o que você tem que fazer. Você vai organizar o seu tempo. O que eu mais escuto, eu sou esquecido, eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo ou é falta de prioridade? Porque se organizar certinho, direitinho, dá, né? Porque é 24 horas. Sim. Exatamente. Aí quer exigir da criança. Como é que vai exigir da criança organização se você não consegue se organizar? E no caso do monitoramento dessas crianças que ficam... Tem que confiar muito na escola. Fica 8 horas na escola, 6 horas na escola. Os pais até gostam, né? Porque larga lá como se fosse uma creche, né? E que acha que a escola tem que educar. Né? E aí, às vezes, não tem abusos também. Apesar que tem a lei nova do celular, de evitar celular na aula. Não sei se está sendo cumprida. Isso tá, ajuda. pelo menos aqui em Bauru... Tá. Pelo menos ao meu conhecimento até agora, tá, gente? Dos meus pacientes. Estou falando de acordo com os pacientes que atendo, do público que eu atendo. Estão todos deixando o celular em casa. As mães não estão correndo risco. Não leva nem na bolsa. Os profissionais também, os professores, tudo, no geral, tem visto como uma forma positiva isso. Tem mudado as crianças, tem escolas aqui em Bauru que as crianças estão ficando mais próximas. Tem escola que na hora do intervalo do recreio coloca telão para as crianças fazer atividade, sabe aqueles negócios que tem no YouTube para fazer atividade, música e tal. Tem escolas que tá inserindo jogos de tabuleiros, jogos de tabuleiro deixando à disposição, tipo War, Banco Imobiliário, Uno, próprio xadrez, dama, entende? Porque nossa espécie é uma espécie que precisa se socializar. E as telas, muitas vezes,
acaba tirando isso tem e criancinhas, tem criancinhas, Mara, na fase de 2, 3, 4, 5 aninhos que não sabe brincar, só sabe ficar na frente do computador. E muitos, eu vi algumas situações, inclusive, que a criança ela acaba não querendo comer e ela chora. Há um acordo entre os pais, tudo bem, eu vou te dar a tela, mas você precisa comer. Tá isso é um erro, isso é um erro que a gente... Olha, na hora de sentar à mesa, é na hora de sentar e se concentrar na televisão. Na hora de fazer a lição de casa, tem que ter o cantinho lá para fazer a lição de casa, porque o nosso cérebro, ele associa aquele lugar com aquilo, com tal atividade. Então agora tá na hora de sentar na mesa, então agora eu vou comer. Um erro que todo mundo comete, minha Nossa Senhora, no quarto não tem que ter equipamento eletrônico. Não tem que ter televisão, tem gente que dorme com a televisão ligada, vocês estão prejudicando o sono de vocês, os filhos de vocês. Aí, digo mais, deixa o telefone no quarto. Aí apita a mensagem, aí vai lá, pega e olha. Aí você vai acabar com a sua melatonina. O que é melatonina? A melatonina é o hormônio do sono. Se você quiser ter um sono de qualidade, o que é aconselhável? 1 hora antes, sem telas e pouco estímulo. Não. Eu tô com insônia, isso aqui é catuf tela. O que o seu cérebro vai entender? Opa, acordei. E a qualidade do sono do brasileiro está péssima. É verdade. Eu já, de um bom tempo pra cá, desativo os sinais à noite. No quarto não tem que ter tela. Como é que eu vou acordar, Velise, se não tem tela e celular? Sabe aquele reloginho antigo, bem legal? Aquele de sininho, aquele lá é bom, gente. É o melhor investimento que vocês fazem na vida. Levanta ainda pra ter que desligar, né? Porque é um barulhinho chato. Eu acordo com daquele. Com daquele, nem se a pessoa tiver distúrbio do sono, ela acorda. E é bom porque ensina as crianças a ter responsabilidade. Porque aí eles têm que destravar. Só que não, é tudo rápido, Tanto que a gente, até hoje acontece comigo, se eu marco um horário para acordar, eu acordo 2, 3 minutos antes do alarme tocar. Porque já é de uma escola antiga que a gente não usava celular, usava despertador e já condicionava, 7 horas tem que acordar. Eu acordava 5 para 7. Mas talvez porque os seus pais inseriram essa rotina em você. Sim. Então é o que eu falo. Às disciplina. Vezes, e os pais hoje em dia... tem uma dificuldade enorme em falar não pro filho. Porque eu vou falar não pro meu filho, eu vou traumatizar. Justo isso que eu tô dizendo. Mas pera lá. Você entrou numa questão importante, hein? O não e o traumatizar. Gente, um trauma para traumatizar ele tem que ser frequente por muito tempo. Você falar não pro seu filho é um ato de amor. Quem é que educa? Quem é que tem capacidade cognitiva para saber o que é certo e errado? É o filho ou os pais? É os pais. Eu falo que hoje em dia tem 3 perfis de pais. Embora a ciência diz que tem 4. Os que estão na faixa de Gaza, os que não sabem se deixa ou se não deixa, os que são muito liberais falam, não, pode fazer tudo, meu filho vai. E os que não pode nada. E qual que é o quarto que a ciência fala? Qual que é o quarto? São o permissivo, é o estilo parental permissivo, o negligente. Ixi, deu branco agora. E tem também o lance do igual policial bom, policial ruim, né? O pai bom e a mãe ruim. Um dos dois tem que ser bonzinho, outro tem que ser ruinzinho, né? Isso é péssimo. Deixa outro não. Isso é péssimo, porque aí é o que eu falo. O pai fala A, a mãe fala B, a criança vai entender o que C. Por isso que as controvérsias dos casais começam aonde? Quando nasce o filho. As mães falam, nossa, parece que foi nascer o filho que veio o problema. Mas não é que nasceu o filho que veio o problema. É porque o pai teve uma educação, a mãe teve outra, agora tem que ter somado da mãe e do pai para dar da criança. Claro que vai ter controvérsias. Aí é algo importante que é a base dos relacionamentos. O que é a base de qualquer relacionamento? Comunicação e respeito. Exato. Só que os pais nem têm tempo de se comunicar porque o pai trabalha num período, a mãe trabalha em outra, a criança fica na escola até 7, 8 horas da noite. E às vezes casaram sem se conhecer muito bem, as famílias inclusive, né? E os costumes de cada um. Permissivo, autoritário, negligente, está faltando um participativo. Participativo? Seria o quarto. O terceiro, esses 3 perfis eu que falo de acordo com a minha experiência, porque na ciência não é esses 3, tá? Na ciência é 4, calma. Permissivo, autoritário, negligente, participativo. Esses são 4 estilos parentais. Perfeito. Não ia deixar passar. Muito tá bom. Vendo? Não tem preguiça. Não aí essas partes vocês editam. Não perguntou pro chat GPT. Não. Não tem muleta. Agora, até voltando ainda para a tecnologia, a minha dúvida é o seguinte, que eu vejo também outros exemplos. A pessoa está com o celular, está com a TV e está com o som ligado.
Isso daí também acaba não sendo saudável. Eu ainda não consigo processar tudo. Não é, porque isso o que acontece? É uma sobrecarga cerebral. É muito estímulo pro cérebro. E o cérebro, para você absorver as informações, ele precisa de um descanso. Ele precisa estar num nível de relaxamento. Porque senão não absorve. É o caso, por exemplo, todo mundo aqui teve uma noite mal dormida, certo? Quando a gente não dorme bem, como que a gente começa o nosso dia? Bom. É aquele dia mal que você esquece as coisas, que você não presta atenção. Não foca. Então eu não sei de onde tiver a brilhante ideia que a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Só as mulheres, os homens não. É o que dizem. É o que dizem, né? Mas o certo é fazer uma coisa de cada vez. Por quê? Você fazendo uma coisa de cada vez, você vai treinando o seu cérebro o quê? A planejar, organizar e executar. Porque se você pula uma dessas etapas desse processo, vai dar pane no sistema. O que acontece? As pessoas planejam, já executam a organização. Uhum. E o como fazer? Como resolver? E isso vai o quê? Isso vai para os problemas também. Porque quando a gente tem um problema, o que a gente tem que fazer às vezes com um problema? Parar. A primeira coisa que a gente tem um problema, o que é? É parar. É parar. Como é que a gente fala? É organizar as ideias. Isso, organizar as ideias. E para organizar as ideias, você vai ter que parar. Sim. Organizar e depois executar. A gente quer pular muito processo, e nesse pular muito processo, que às vezes eu falo, a gente cria problema em cima de problema. Uhum. Outra coisa, e às vezes o que acontece? Os pais com a correria, ou por questões de proteção, quer fazer tudo pro filho e não deixa o filho decidir. Uhum. As crianças têm sim, elas têm o direito de escolher, de tomar decisão, mas com limite. Por exemplo, filho, você vai na loja de roupa. Isso com criança a partir de 5 anos já pode começar a escolher, tá, gente? Então vocês deixem seus filhos fazer as coisas com limite. Vai na loja de roupa, filho, é dessa daqui, tá? Para incentivar a criança a tomar decisão, escolhas. Porque o que a gente faz o tempo todo, minha gente? Desde o momento que acorda até o momento que levanta, é tomar decisão, escolhas. E fica um adulto indeciso. Porque eu tenho conhecidos, já vi gente adulto que pergunta pro outro. Vai comer alguma coisa, ele olha assim, será que eu vou gostar? O que você acha? Se eu vou gostar do que você... Mas é você que vai comer, não sou eu, né? Não, mas come, vê se eu vou gostar. Então ele quer que decida para ele o que ele gosta. E as mães acham que fazer tudo pro filho tá ajudando e não tá. Uhum. O que dá pro filho fazer, deixa. O que dá limite, filho, esse. Entendeu? Porque autonomia. Ninguém é imortal. Uhum. Se a gente tem uma única certeza na nossa vida é que um dia a gente vai partir dessa. E aí, como é que a criança... Como é que esse adolescente, esse adulto vai se virar se a mãe fazia tudo? Uhum. Tem mãe que levanta. Não sou nada contra, tá, gente? Cada um cria o filho da maneira que quer. Só que prejudica a autonomia. Tem mãe que o filho pega e fala, mamãe, eu quero água. A mãe vai lá, pega e cata água pro filho. Não, meu. Ou se seu filho consegue levantar e pegar um copo de água, pega. Se seu filho consegue tirar o prato da mesa e colocar dentro da pia, deixa. Porque aí cresce acomodado. Eita, sabe o que eu escutei de uma criança de 7 anos? Por que, tia, eu tenho que fazer lição de casa se minha mãe e meu pai faz tudo pra mim? Eu escutei isso de uma criança de 7 anos. Oh, caramba. De 7 anos. E entra numa zona de conforto e fica, pra que eu vou fazer? Ah, não, a minha mãe faz. Aí nisso o que acontece? A mãe fica sobrecarregada e não sabe por quê. E acostuma fazer tudo pro filho, né? E entra nessa questão que você falou também, né? De fazer o serviço de casa, não é castigo, não é nada. Aprende a organizar, aprende a se planejar e executar. As crianças estão tendo muito problema de memória operacional. E memória operacional o que é? É você planejar, organizar e executar. Porque tá pulando etapas. Vem pronto, né? Vem pronto. Não passa a parte da pra organização. que eu vou pensar? Exato. Aí quando tem problema com o amiguinho na escola... Não sabe resolver, porque a mamãe resolvia tudo. Aí entra o quê? Os problemas de habilidades socioemocionais. Não é tanto que aqui em Bauru tem algumas escolas, e eu tô achando isso fantástico. As escolas estão contratando profissionais para dar aula, disciplina de habilidades socioemocionais para as crianças de inteligência emocional. Eu falo, não tinha que ter Bhaskara, teorema de Pitágoras, o que tinha que ter nas escolas? Tudo bem, quer ter isso? Tenha. Mas vamos dar uma aula de habilidades socioemocionais, vamos dar uma aula de empreendedorismo para saber como lidar com dinheiro e economia. Né? Exato. Lá nos Estados Unidos tem uma conhecida minha que ela é psicóloga fora do exterior. Ela pega e fala, Evelise, aqui é outro mundo. Porque aqui, desde pequenininho, sabe, tem prefeituras que disponibilizam aquela... barraquinha de limonada. Para incentivar as crianças a ter o próprio negócio, ter empreendedorismo para saber lidar com dinheiro. Resolver situações ali daquele momento, inclusive lidar com clientes, público, com o público.
Hoje em dia, às vezes, se você pede para o adolescente fazer compra no mercado, ele não sabe fazer. Ou o adolescente vai no médico e não sabe. O médico pergunta o que você tem. Aí a mãe tem que falar, opa, pera lá, você vai ser eterna? Não vai. Aí é onde a mãe pega e fala, ai meu Deus do céu, meu bebezinho cresceu. Eu falei, seu bebezinho cresceu? Seu bebezinho cresceu. E aí, como é que você quer que esse bebezinho cresça? Com autonomia? Sabendo se virar ou passando aperto e apuro? Porque quando a mãe sabe literalmente que o filho aprendeu alguma coisa, quando o filho sai de casa. Que muitos nem querem que saia de casa também. Muitos pais, você disse? Sim. Muitos pais. Eu vejo e isso os filhos também, alguns, né? Vai passear na faculdade, mas vai embora, ele não fica em casa, estuda aqui mesmo, né? E isso eu acho legal sair, porque é uma maneira... Como eu acho legal também servir o exército, porque aprende disciplina, aprende honestidade ali na coisa, aprende a se virar longe do pai e da mãe. Sempre tem que ter uma coisa em mente, tá? Que isso acontece muito e prejudica muito. Sempre que for pedir algo para criança, para adolescente, tem que ver primeiro isso que eu tô pedindo pro meu filho, ele consegue fazer? Faz parte da faixa de desenvolvimento dele? Porque o que acontece muito também, estão exigindo demais as crianças. Antes da hora. Especialmente as escolas infantis daqui de Bauru. Tem escola que quer que a criança seja robô. Uma criança de 5 anos não vai ficar na carteira, meus queridos, das 7 horas da manhã até 11 horas, bonitinho, igual um robôzinho na carteira, prestando atenção, tá? Revejam algumas metodologias, eu não vou... Tem escola que eu falo que parece que esqueceu, sabe? Esqueceu o que Jean Piaget falou, né? Esqueceu a importância do brincar. Tem escolas que esqueceram. Se as escolas esqueceram... A recreação, né? A recreação é importante. Criança sendo criança, né? Mas parece que criança não pode... A criança está muito agitada, aí tem hiperatividade, tá? Tem que levar no neuro para fazer avaliação. Mas pera lá, estamos falando de uma criança de 5, 6 anos, pera lá. Você, quando tinha 5, 6 anos, como que era? Você era quietinho, paradinho? Quando você fala de exige demais as crianças, aqui eu faço uma reflexão, porque acaba gerando frustração. Muitas vezes eles querem atender aquilo que o pai pede, ou o professor, o responsável, não consegue porque não está dentro do que a faixa etária, e aí gera uma frustração. Isso é um problema que acaba gerando gera frustração, gera ansiedade, gera depressão, porque gera baixa autoestima, porque pega e fala, poxa, a minha mamãe e meu papai tá pedindo isso para mim, mas eu não tô conseguindo fazer. Aí às vezes, entendeu? É um fiozinho puxando o outro. Ele se acha incapaz. Por isso que eu falo. Complexo. Vira complexo, né? Tem, alguns vira complexo. Isso depende muito, toda patologia, todo transtorno depende muito de como a criança e como a família vai estimular e reforçar. Por exemplo, tem criança que sofre bullying, o amiguinho pega e fala, você é uma magrela, por exemplo. A criança vai lá e fala, você é gordinho. Tem criança que se você falar magrela, pronto, ela vai colocar aquilo na cabeça. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então depende muito da criação, da forma como os pais educam, das tradições familiares. Então isso depende de uma somatória de fatores, entende? Exatamente. E se a criança não estiver preparada assim, com base legal, nessa brincadeira que você acabou de falar na escola, uma que nem é gordinha, alguém fala que ela é gordinha, aí vira anorexia. Porque acha que tá sempre gorda. Mas aí não é só anorexia, né? Aí só foi a última gotinha do pote. Sim. Porque por detrás desse complexo veio o quê? A falta de tempo de qualidade da mãe e do pai. Veio a falta de cuidado. Veio as alterações emocionais. Por isso que eu falo, gente, a gente está normalizando um comportamento que não é para normalizar. Não é normal um adolescente ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal um adolescente ficar em frente a uma tela 6, 7, 8 horas. Não é normal. Todo excesso, seja ele qual for, é uma forma de a criança, do adolescente e do adulto sinalizar, olha, tem algo errado comigo. E todo excesso significa que tem algo faltando. E o que é esse algo faltando, Belisa? Entra nós psicólogos para entender o que é esse algo faltando. E não tem uma resistência ir ao psicólogo, porque ainda é como antigamente, não sou louco, não sou doente. Tem ainda, mas bem menos. Depois da pandemia para cá, as pessoas começaram a olhar para a saúde mental com os outros olhos, com outro olhar. E como identificar a hora certa de procurar a ajuda de um profissional? Quando o comportamento estiver excessivo, resistente mais do que 15 dias, a criança alterou a rotina dela e deixou, sabe, de fazer as coisas que ela gosta. Tem, nesse caso, diferença no comportamento
meninos, acho que nem tanto, mas com meninas, quando é abusada em algum lugar, em alguma situação, e não fala, se retrai. É alteração emocional comportamental. É aquela criancinha que antes brincava, parou de brincar. É aquela criancinha que socializava, parou de socializar. Então, toda alteração emocional é comportamental. Toda, seja ela qual for. A gente tem que ligar sabe o semáforo? Uhum. Opa, Sinal de alerta. meu filho está com alteração emocional comportamental. Não passou por nenhuma doença, nenhuma patologia, porque às vezes a falta de algumas vitaminas, tá? Pode potencializar, a gente fica mais vulnerável para ter alteração emocional comportamental. Não teve nada fisiológico, Evelise, nada. Ó, foi de 15 dias para cá que começou. Mudou o comportamento. O que aconteceu nesses 15 dias? Ó, ela passou por bullying na escola, perdeu o cachorro, a mãe e o pai... Enfim. Uhum. Então nunca é uma coisa só, é uma somatória de coisas de fatores. Que a gente pega e fala, é isso, mas nunca é isso. É a carga emocional. Então, é todas as vivências e todas as experiências. Tá, porque eu já vi, né, em filmes, principalmente quando trata desses assuntos, né, do bullying ou daquela cooptação da internet, porque mandou nudes para alguém que na verdade não era adolescente, era um homem, um adulto disfarçado de criança, né? E depois por isso a importância de monitorar o celular que eu falei. Tem a série, eu que não sei. Não é invasão de privacidade. Adolescência, né? Também tem uma série também que fala bastante. A série Adolescência, todo pai, toda mãe devia assistir. Eu vi. Começa ali. O menino começou a apresentar as alterações emocionais e comportamentais que a família chama, é normal. E ele é tão bonzinho, não saiu do quarto. Né? Bonzinho. Exatamente. Privacidade, Chico. Então. Privacidade, você falou um assunto bom. Privacidade tem que ter, sim, mas com limite. Os pais têm que entender que até 18 anos de idade, quem responde é o pai e a mãe. Em resumo, é o que diziam antigamente, até vi isso próximo de mim, a mãe falando para o filho, ele queria fazer uma tatuagem, só isso, né? É um exemplo, né? E ela disse assim, o exemplo é esse, que ela disse assim, enquanto eu pagar suas contas, você não vai fazer nada. O dia que você for dono do seu nariz, você sair de casa e tiver a sua vida, aí você faz o que você quiser, ou seja, depois dos 18. Né? Porque até então, está debaixo do guarda-chuva ali, siga as regras. O cuidado é da mãe e do pai. Até porque, vou dar um exemplo que aconteceu. Tem comportamentos autolesivos que a criança se machuca e se corta. O que aconteceu? A criança adolescente cortou o pulso. As enfermeiras sabem identificar quando que é acidentalmente e quando não é. O que a mãe e o pai fez? A mãe e o pai levou no hospital, que é o correto. Só que a enfermeira sabia se tinha sido a menina, se tinha sido a mãe e o pai. Sim. O que aconteceu? Adivinhe. Ela fez sozinha? A própria criança. A própria criança fez. Só que aí quando os profissionais da área da saúde suspeitam, tá? Suspeito, porque quem julga, abuso ou não é, tem toda uma parte jurídica que eu não vou entrar em detalhes, que não é minha área, tá? E tem toda uma outra parte também. É o quê? Tem que acionar o quê? Polícia e conselho tutelar. Exato. Caso de estupro, suspeita de abuso, suspeita de comportamento autolesivo. E esses comportamentos também, que a própria criança acaba se cortando, né? Que a gente teve uma época que estava sendo divulgado muito isso. Por que essa prática? Porque elas estão se machucando. É uma forma de acabar com a dor, é uma forma de colocar as emoções para fora. Por isso que eu falo, é essencial, minha gente. Façam isso, por favor, pelo bem da saúde mental de vocês e dos filhos de vocês, da nação de vocês. É importante todos os dias devia ser hábito, a gente fazer uma atividade para descontar as nossas alterações emocionais e comportamentais. Atividade física? Qualquer atividade, mano. Qualquer atividade, pra você chegar em casa e... Porque a gente engole muito sapo. A gente engole sapo todos os dias. O dia inteiro. Chega uma hora que a gente tem que colocar no sapo. Vou dar meu exemplo. Meu exemplo é pintando e fazendo meus exercícios de meditação e de yoga. Né? De yoga não, gente. De meditação mais de fundo, que eu não pratico yoga. Deixa bem claro. É a pintura. Eu na pintura me desligo. Então todos os dias eu termino meus atendimentos. Relaxamento. E eu vou para as minhas tintas. É importante, porque a gente... E aí, como é que a gente quer ter controle emocional se a gente engole emoções? Não existe autocontrole se você está engolindo suas emoções. E quando você engole as emoções, você fica vulnerável para patologia. Somatiza também. Sim. Eu tive um problema desse comigo mesmo, profissionalmente,
Fiz um trabalho muito sério, muito grande, fui elogiado, bonito, na hora de pagar não pagaram. Aí começaram a me ofender, dizendo que eu não tinha como receber, porque o trabalho não ficou do jeito que queria, embora tenha sido aprovado por padrões internacionais que estava perfeito. E eles também, antes de cobrar, também achavam que estava perfeito, né? Na hora de pagar, não pagaram, ainda mandaram um monte de advogado me agredir verbalmente, e eu não sei brigar, nunca briguei, não sei nem responder, eu não xingo ninguém. E aí o que aconteceu? Somatizou o meu coração, meu peito teve uma cirurgia, porque surgiu uma inflamação, um caroço no peito, e minha vista ficou embaçada, parecia que tinha um plástico na minha frente, não consegui enxergar direito. Todos os 2 médicos que eu procurei, me entrevistando, cada um na sua área, me disse, é um estresse profundo que você tem, porque eu somatizei o problema que eu não soube enfrentar, brigar e tal, e me defender, né? Depois, realmente, com o tempo, passaram os problemas físicos, foram sanados. Mas quando você falou de ter em casa uma válvula de escape para as suas frustrações, para os seus problemas de relacionamento, que seja, eu, como adolescente, imaginava, e era uma vida bem diferente da de hoje. Eu queria ter em casa um quarto para eu quebrar tudo com um taco de beisebol. Saco de boxe, pronto, Mara. Pronto, você vai instalar um saco de boxe na sua casa, pra você ir pro Chico. Pronto, resolvido o problema. Instalou aqui também. Instala aqui. Muito bom, muito bom. Não, teve uma paciente minha que ela comprou um saco de boxe. Olha aí. Eu falei, saco de boxe. Eu falei, não importa o que vai fazer, gente. Se vai sair com o cachorro, se vai pra uma amarelinha, se vai na academia, se vai na nada. Mas façam. Amém. Façam. Façam uma atividade pra relaxar, pra colocar pra fora. Porque se você tá engolindo, sim, toda emoção engolida vira patologia. Exatamente. E quem comanda o nosso corpo é o cérebro. Às vezes as pessoas pegam e falam, eu só tô com alteração comportamental. Mentira, meu filho, você tá com alteração emocional comportamental. Porque se alterou a emoção, altera o comportamento. Se alterou o comportamento, altera. Porque os dois são interligados. Então não existe isso. Meu comportamento tá bom, só minha emoção. Tá errado, viu? Está tudo errado. E aí que tá, aí que é a hora de procurar ajuda profissional. Né? Sim, mas quando que a gente procura ajuda? A gente procura ajuda nos sinais? Na internet. E aí o Dr. Google fala tudo errado, às vezes, não tudo, claro, mas tem muita gente aventureira que dá opiniões que fica por ali e que não são indicadas. A falta de informação de qualidade também adoece, porque o que eu vejo, o que eu pego de mãe desesperada e velhice do céu, pelo amor de Deus, eu fiz isso aqui na internet. Eu falo, para. Para. Para, pelo amor de Deus. Esquece a internet. É muito bom. Esquece. Tem coisas que é melhor a gente pegar em artigos, em sites científicos. Quais são os sites científicos melhores que tem se você quiser ter uma informação de qualidade? Cielo. Entra lá no... Como escreve que o povo vai ler, vai entender, não vai escrever. S de sapo, C de casa, I de igreja, E de elefante, L de lato, O de ovo. Cielo. Boa. Tem todas as línguas. Você vai lá e clica lá português. Lá todas as informações são de qualidade. São científicas realmente. São com embasamento científico e teórico. Que bacana. Porque às vezes, o que acontece também? A gente tá vendo uma era onde tem muita informação. Vai ter muita informação fake news e falsa. E a pessoa... O IA agora, então, tá pior ainda, né? Porque tem... Até porque pro IA você tem que treinar ele, né? Sim. A inteligência emocional você tem que treinar. E se você não tem conhecimento, como é que você vai treinar? Você vai treinar errado, a IA vai te dar o quê? Informação errada? Exato. Então eu falo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. É diferente você pegar e falar assim, colocar lá na IA. O meu filho tá, por exemplo, meu filho de 2 anos, vamos supor. Coloca lá. Criança de 2 anos, fase de desenvolvimento, quais tarefas meu filho pode começar a fazer? Aí ela vai falar essas e essas e essas e essas. Isso é legal, interessante, porque aí você pede pro seu filho, começa a fazer seu filho fazer algumas coisas, entendeu? Agora, ficar refém de IA não é bom. Não é bom nem pro nosso cérebro. Não é tanto que a escrita. Tem pessoas, tem adolescentes que não conseguem escrever. Exato. E a escrita é necessária, né, Evelise? Entra naquela questão que você falou, organização, também a parte motora. A parte de memória operacional, de desenvolvimento cognitivo. Então, e vai dando uma preguiça na mente, né? Não vai saber escrever, não vai saber interpretar texto. Interpretar texto. Você envia uma mensagem para a pessoa. Tá lá. Qual que é o valor disso? Tá lá na mensagem. É só parar e ler. Veja, lê de novo, hein? Tem hora que eu tenho vontade de falar, ler de novo, mas não pode, né? Aí tem que ser educado, tem que ser polido. Aí você pega e fala, olha, diante da informação acima, eu reforço a mensagem anterior, o valor é esse.
Há mais de 10 anos atrás eu tive uma secretária, nem tinha IA, nem tinha internet tão como é hoje, tanto, mas eu tive uma secretária universitária, 19 anos, que quando eu falei para ela, depois você põe essa carta para mim no correio, porque eu vou mandar para o cliente e tal, um orçamento, né? Ele quer por escrito. Ela falou assim, como assim no correio? Eu falei, no correio, envelope, endereço e tal. Eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso, botar uma carta no correio. Isso foi um detalhe, ela não sabia, só sabia mandar e-mail, né? Ali no computador. Numa outra hora, a mesma menina, eu falei para ela, que hora, você veja a hora ali direitinho. Ela falou, eu não sei ver relógio de ponteiro, eu não sei ver a hora em relógio de ponteiro. Eu falei, menina, você tem 19 anos, como você não sabe? Ah, só sei relógio digital, onde aparece escrito lá certinho o que é. Isso lá atrás, né? 10 anos atrás já era assim. E outra, e a nossa geração brasileira é o que menos lê. Olha aí. Mas para dançar é fácil, né? Eu sabe tudo, de passinho. Não vamos entrar em detalhe de dança, Chico. Eu vou aproveitar e entrar numa outra questão. Deixa quieto essas coisas, essas questões musicais, né? Eu não vou nem falar nada. As mães passam perto com umas musiquinhas, né? Porque a criança pega e fala, mamãe, o que é isso na música? Isso. Aí a mãe engole seco, treme, pega e fala, filho, não é pra sua idade. Ou a mãe pega e fala, filho, eu não sei. Ou a mãe joga pro pai, né? Pergunta pro seu papai que seu papai sabe. Ele fala, isso é música só de certos lugares do Brasil. Aqui não. Eu falo, tem música que... Eu escutei uma domingo, eu fui na festa do amendoim Borborema, com um casal de amigos meus. Gente, eu escutei uma música que eu falei pra minha amiga, eu fiquei chocada. Juro. Eu falei, gente, não pode ser uma coisa dessa. Uma letra dessa. Não pode. E o povo cantando e dançando como se fosse normal. Sabia. Aí eu falei assim, como é que estão normalizando algo banal desse jeito? Aí eu pego e falo, tem hora que eu acho que eu vivo em Nárnia, porque não é possível. Porque eu falo, não é possível. Então os valores estão muito invertidos. As coisas estão muito... E eu falo, eu fico imaginando os pais tendo que educar as crianças. Porque às vezes o que acontece? Às vezes o pai proíbe certos tipos de música em casa. Sim. Só que o amiguinho na escola pega e canta aí, como é que fica? Aí a mãe e o pai tem que ter paciência e falar, olha, filhinho, essa musiquinha aqui que seu amiguinho tá cantando, só pode cantar na casa dele, porque aqui nas coisas em casa da mamãe e do papai é diferente, mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter tempo e paciência. E adulto tá com tempo e paciência? Não tá. Então por isso que eu falo, às vezes quem tá deixando os filhos doentes são o quê? São os pais. E quem é que tem que controlar e ensinar as criancinhas? Os avós. Aí os avós, pior ainda, Chico, porque tem avô. Porque o que acontece? Nada contra avô e vó. Porque o que acontece? A avó viveu numa geração, o pai viveu outra, a criança está vivendo outra. Então, aí é um conflito de gerações. Aí essa criança fica com a avó, e a avó quer ensinar de um jeito, aí o pai quer ensinar do outro, a escola ensina do outro, aí fica tudo essa bagunça. Confusão mental. Aí coloca tudo num liquidificador e bate, aí dá sopa, né? Aí dá sopa. A sopa da confusão que eu falo. Maionese desandada. Aí quem conserta a maionese ou a sopa? Nós, psicólogos. Aí a gente pega e fala, olha, avó, é assim, olha, pai, é assim, ó, é importante, né, falar a mesma língua e tal. É aí que vem, então, a família junto para poder... por isso que eu falo, eu atendo combo. Sim. Atendo combo. Eu quero agora até ir para uma outra questão referente ao abandono parental. Até mesmo simbólico, sabe? De que forma que ele também pode contribuir com tudo isso que a gente está falando, dos problemas emocionais? Porque hoje em dia está diferente um pouco as famílias, né? Tem essa questão da separação, tem também aqueles que estão juntos, mas parece que não estão juntos, em todos os sentidos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O abandono parental, não precisa se abandonar a criança. O abandono parental, ele já é configurado quando a criança não é suprida com as suas necessidades emocionais e comportamentais. Porque filho é investimento emocional e financeiro vitalício para o resto da vida. Então, esse abandono, quando a gente fala a palavra abandono, é uma palavra muito forte. Acho que a gente poderia trocar o abandono por quê? Desleixo. Porque se a criança está dentro de casa, ela não está abandonada. Ela só não está tendo o quê? A atenção e o carinho. Isso. Que pode ser o abandono emocional, né? Afetivo. Isso, abandono emocional afetivo tem. Porque tem gente falando muito. Aliás, é comum isso aí. Outro dia eu vi uma plateia onde o pessoal dizia: quem aqui conversa com os filhos por WhatsApp dentro de casa? Vários ergueram a mão. Né? Isso é abandono? Isso configura abandono. Porque a nossa sociedade não foi feita o quê? Para ficar sozinho. A gente somos comunicativos. A nossa sociedade brasileira,
Nós somos o quê? Da comunicação, nós somos do afeto, nós somos, Isso, entendeu? Nós somos os brasileiros que não desistem nunca, que isso eu acho muito forte. Porque dá a impressão que a gente não pode expressar nosso sentimento, que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode errar, porque a gente é brasileiro. Não. Além de ser brasileiro, a gente pode desistir sim. Porque muitas vezes desistir é um ato de coragem. Falar eu não sei também é um ato de coragem. Né? Gostei dessa sua fala, porque realmente muitas pessoas, né, eu acompanho, às vezes até mesmo o comportamento meu, pessoal, de outras pessoas que a gente vê, é essa fala mesmo, não posso desistir, porque dá a impressão que você é incapaz. Não pode falhar, né? Que você não pode falhar exatamente e que você tem que dar conta de tudo. E ninguém é bom em tudo, todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos. E a gente é ser humano. Então tem coisas que a nossa própria sociedade vai colocando em nós de forma subliminar que a gente não percebe. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Não, pera lá. Além de a gente ser brasileiro, a gente pode desistir sim, porque a gente é ser humano e a gente não é perfeito. Então eu falo pros pais, que às vezes os pais se cobram muito. Ai, Evelise, eu não tô sendo perfeita. Eu falei, mas você não é perfeito. E tem hora que a gente vai ter que deixar um pouquinho a culpa de lado, as vivências, as experiências. Deixar de lado é diferente de esquecer, tá? É deixar de lado e ver, tá, tudo isso aconteceu. Um passo para trás ou dois para dar um pulo para frente. Tem que parar e analisar, tá, eu fiz isso, tá, só que até que certo ponto essa culpa tá sendo benéfica ou maléfica. Porque a criança, às vezes, o que acontece? Às vezes o problema tá nos pais, tá no adulto. A criança só tá refletindo. Às vezes a criança só tá sinalizando, olha, aqui tem algo errado, mas não é comigo, tá? É com a minha mãe e com o meu pai, eu só tô reproduzindo. Às vezes a criança... Então o que acontece hoje em dia? As famílias estão muito modernas. As famílias estão abandonadas. Meio que abandonadas. Porque hoje em dia... Qual é a família que senta na mesa para tomar café da manhã junto? Qual é a família que tem um momento e chega em casa à noite? Olha, vamos parar 5, 15 minutinhos. Vamos fazer uma atividade em família, todo mundo junto? Não, já chega às 6 horas da tarde, mãe. Olha, porque você vai tomar banho, porque você vai isso, tem que arrumar isso. Calma, gente, calma, muda a rotina. Desacelera um pouco. Desacelera. Desce pro parquinho, 5 minutos, desacelera. Olha, filho, vamos ficar aqui, vamos conversar. Depois começa, gente. Por que precisa ser tão acelerado dessa forma? Tem hora que a gente tem que parar e ver. Será que eu tô errando ou será que eu tô acertando? Porque às vezes a resposta tá na nossa frente. Muitas vezes. É só mudar a rotina. Às vezes é só mudar a rotina. Às vezes a rotina das manhãs, né? Que as mães mais falam, amanhã é um terror. Mas amanhã é um terror porque você faz um terror. Você já acorda com o seu filho gritando, acorda o seu filho mais cedo, mas para ter mais calma, mais tranquilidade, a criança precisa de mais tempo para fazer as coisas. A criança não tem a desenvoltura de coordenação motora, cognitiva, emocional, maturacional igual nós. Então eu falo, os pais não estão respeitando o tempo das crianças. E digo mais, as escolas não estão respeitando os tempos das crianças. Às vezes não é porque está lá na apostila que tem que ser daquele jeito. Às vezes a criança vai precisar de algum recurso. Não precisa esperar o diagnóstico para fazer. Ai, não, porque tem que ter o diagnóstico. Oh, meu Deus do céu. Você vai esperar 6 meses, 1 ano de diagnóstico? Não, a criança está com dificuldade de aprendizagem. Oh, o que dá para fazer aqui? Vamos fazer isso? É inserir um recurso visual? Vamos inserir. Sabe? E respeitar o tempo e o limite de cada um. De acordo com a fase do desenvolvimento. Sempre tem que respeitar os marcos de desenvolvimento. Sempre. Porque é nos marcos de desenvolvimento, muitas vezes, que identifica patologias precoces. Porque para cada faixa etária é estipulado que a criança cumpra certas atividades. Não seria o caso, não sei se existe, né? Você está mais por dentro aí nas escolas, e ter uma psicóloga nas escolas também, já para ir acompanhando o dia a dia das crianças? O certo é. O certo é. Não tem lei para isso ainda? Não tem tem um projeto de lei. Ah, que legal. Tem um projeto de lei já que circula. Boa. Porque ela está vendo o dia a dia, ela pode detectar esses comportamentos diferentes, ou quem mudou a rotina. Dá. Né? E muitas escolas aqui em Bauru, porque quando as mães vão fazer a matrícula nas escolas dos filhos, uma das primeiras falas da direção e da coordenação pedagógica é: nossa, nós temos uma equipe multiprofissional. E muitas vezes nessa equipe multiprofissional está lá a psicóloga. Então, se o seu filho está na escola, está tendo problema com bullying, veja se lá no contratinho está escrito equipe multidisciplinar. Se lá tiver escrito equipe multidisciplinar psicóloga,
Aciona a psicóloga da escola, pega e fala, ó, quero marcar uma reunião com a psicóloga da escola, porque, ó, tô tendo essa dificuldade aqui. A família tem que ser próxima da escola. E o que às vezes acontece? A família fica longe da escola, porque por causa da rotina desenfreada. Toda a equipe multidisciplinar já tem uma psicóloga junto? Depende, Chico, depende de como é estruturado. Aqui em Bauru, a maioria das escolas que tem equipe multidisciplinar. Lembrando que aqui em Bauru tem várias escolas de várias metodologias, tá? Mas a maioria das equipes multidisciplinares daqui de Bauru tem algumas escolas que tem. É a psicóloga, o dentista e a fono. Só que tem profissionais que ficam tipo uma vez por semana, tem profissionais que fazem parte da equipe e só a equipe é acionada quando a escola tem um problema, entendeu? Tá. Porque até para você manter os custos de um psicólogo dentro de uma escola de segunda a sexta, que seria ideal, não é um custo. Isso depende da formação. Se for psicólogo clínico, claro que vai ser um pouquinho mais elevado. O psicólogo escolar, porque o psicólogo clínico ele vai fazer o quê? Ele vai acabar fazendo o papel do psicólogo escolar, mas ele também vai identificar uns transtornos e possíveis indícios de patologias, entendeu? Então, o indicado é o quê? As escolas, além de ter o psicólogo escolar, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana tem um psicólogo clínico para identificar. E o psicólogo clínico, com o olhar clínico dele, ele vai conseguir identificar o quê? Até problemas e indícios comportamentais na própria equipe de quem cuida. Porque porque na pandemia todo mundo foi prejudicado e afetado. Mas só que teve 2 públicos mais afetados na pandemia, que foram as professoras e as criancinhas. E a pandemia acabou, graças a Deus. Só que os vestígios da pandemia... As criancinhas que têm muitos diagnósticos de autismo, as criancinhas nasceram onde? Na pandemia. Se socializaram na pandemia? Não. Aí vai falar que a criança tem autismo. Calma, é uma somatória de coisas. Tá. Mas só que quem é que segue processo padrão? É difícil, né? A pessoa que segue padrão certinho. Não porque a família quer diagnóstico. A gente tem que dar um diagnóstico. Porque eu preciso de diagnóstico. Gente, antes de diagnóstico, vamos ver o que dá para ser feito. Por isso que eu falo, diagnóstico é importante, mas para mim não é tão importante. Para mim é importante o quê? Deixar essa família, essa criança funcional. Tá, o problema é esse. Antes de diagnóstico de patologia, vamos ver o que dá para fazer aqui. Claro. Dá para melhorar isso antes de vir. Enquanto isso, vai investigando. Conhecer o meio que vive, o habitat. Porque muitos comportamentos é por falta de reforço de estímulo. Claro. Às vezes é dificuldade mesmo, às vezes é patologia. Então não existe isso, gente. Vai no médico, olha, tem TDAH e tem autismo. E o duro é a medicação, né? Que as mães medicam, né? E toca a Ritalina, e dá-lhe Ritalina. Você trouxe aqui o exemplo da criança, né, que depois da pandemia é diagnosticado muitas com autismo, e também falou que um dos prejudicados são os professores. Queria entender um pouquinho como que os professores ficaram prejudicados também nessa fase. Porque eles tiveram que mudar abruptamente. Toda mudança abrupta de sopetão que envolve aspectos cognitivos, emocionais, familiares e sociais vai causar prejuízo. Porque, de repente, de uma hora para outra, o que aconteceu com as criancinhas? A partir de amanhã você vai ficar sentado aqui nessa mesa e você vai ficar olhando para essa tela e sua aula vai ser assim, tá? Os professores, o que aconteceu? Engessaram. A partir de agora você não vai ter mais equipe para estruturar. Agora você vai ter que fazer vídeo, você vai ter que ser mini youtuber, você vai se virar. Eu não sei fazer vídeo, não tenho habilidade. Se vire, porque agora é assim. Então toda mudança brusca que cause impacto nas 4 esferas que eu falei, vai causar prejuízos a curto, médio e longo prazo. Então temos que ter muito cuidado. E você, com a sua experiência agora nesse retorno, nesse contato novamente, né, presencial, professores e alunos, como que você tem percebido assim a reação de todos e como eles têm conseguido ter bons resultados, vamos trazer dessa forma, ou negativo, não sei. Às vezes o que acontece, falta inteligência emocional, tanto por parte de quem cuida, quanto por parte de quem é cuidado. Quando eu falo que falta inteligência emocional, é tanto da família quanto da equipe da escola. A criança, dependendo da faixa etária, ela não vai ter inteligência emocional. E cada um é né? Diferente um do outro. Sim, né? sim. Então, por isso que eu falo, o certo é cada escola ter um psicólogo. Pois é. Para trabalhar com a equipe e para trabalhar com os pais e com a criança. Nesse caso, pensando nos psicólogos aí, do que você falou, né, do clínico e tal, não haveria um espaço para colocar os psicólogos, estudantes de fim de curso, para
para TCC, para hora de estágio, mas ficar assim, né? Você falou num ponto muito bom e muito excelente. Eu falo que tem hora que eu amo Bauru, tá, gente? Eu não nasci aqui, tá? Eu sou natural de Santo André, São Paulo. Eu mudei pra cá em 2002. Eu falo que Bauru, eu não sei o que acontece. Porque nós temos uma mão de obra muito qualificada. E a gente tem uma mão de obra muito qualificada e barata. O que é? São os universitários. A nossa cidade é uma cidade universitária. Sim. E às vezes, muitas vezes, os universitários, eles não têm campo de estágio. Vem de encontro. Vem de encontro, a conta não bate, né? Vamos pegar aqui. O que mais tem em Bauru? Bauru tem profissionais de todas as áreas e de todas as modalidades. Só que o que mais tem? Você vai em cada esquina, o que mais tem em Bauru? Profissional da área da saúde. A conta não bate, não fecha. Eu não vou nem entrar em outros termos, em outras esferas, em outras áreas, mas a conta não fecha e não bate. Nós temos 3 faculdades de engenharia ambiental. Oxe. 3. E Bauru tem um problema ambiental muito grave. É algo para se refletir. Então, né, vamos lá, as escolas fazer parceria. Sim. Tem campo para muita gente. Tem campo. Só que entra aquela coisa, é muito burocrático, a gente não quer. E adulto, né, para mudar é uma vida, porque não, eu sou independente, eu sou autônomo, eu vou fazer tudo o que eu quero. Opa, meu filho, ninguém faz tudo o que quer, tem coisa que é por obrigação. Ninguém manda em mim. Mas tem coisa que a gente não quer. Ninguém quer acordar, ninguém quer acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, num dia frio igual hoje. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar. Então todo mundo é obrigado a fazer as coisas. Por isso que eu falo, as criancinhas falar não para as criancinhas e para os adolescentes é um ato de amor. Sim. Aprender a diversidade da coisa. Porque meu filho vai traumatizar a gente, para. Eu falo, daqui a pouco quem vai ficar traumatizado vai ser o pai e a mãe. Aí o filho vai crescer adolescente e vai falar, agora eu vou, e aí como é que vocês vão segurar? E aí ele fala, aonde que nós erramos? Né? Depois que cresceu, né? E aí foi, mas não era assim que eu criei, mas vai ver o modelo que foi usado. Torto. Não foi capaz de cada um vai ter a sua própria concepção do que é certo e errado. Porque às vezes para uma família é certo, para outra é errado. Exato. E tem que respeitar. Tem que respeitar, e eu falo, os pais hoje em dia, a gente tem que ter um autocontrole emocional pra gente lidar com nossos impulsos, lidar com os outros, porque as pessoas estão cada vez ficando mais pavio curto. Hoje em dia você fala bom dia, boa tarde, boa noite pra pessoa, as pessoas até te assustam, tem hora? Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas se assustam, pra ter uma ideia. Não é? Se quiser dizer, deve ter acontecido com vocês. Ou então você vai no shopping. Shopping é um mercado. Nossa, a criança faz aquele escândalo. A mãe tá lá, cala a boca que eu vou te bater. Minha filha, acalma a criança primeiro, pelo amor de Deus. Conversa. Aí fica aquele show da Xuxa, né? Aí o pai fica com aquela cara de não sabe se a cara treme de vergonha por causa do show da mãe ou por causa da criança. Aí somos o show da mãe da criança e vira o show da Xuxa aí. Aí o pai fica assim na faixa de gás, né? Porque o que eu vou fazer? Nem para um lado, nem para o outro. Por isso que eu falo. Seu filho tá com alteração emocional comportamental, a primeira coisa é acalmar a criança. É acalmar. E tem aquele... Como que acalma? Então, uma criança que está esperneando e gritando. E aí? Primeira coisa, abaixa na altura da É criança. isso que eu ia falar, exatamente. Olho no olho na altura da criança, ajoelha. Filho, isso no shopping, isso em qualquer lugar, tá? Vocês não tem que ter medo de educar e vai passar vergonha que se dane, você tá educando seu filho. Isso. Ele tem que educar seu filho e as pessoas falam, deixa as pessoas falar. Abaixa na altura da criança, pega e fala, filho, mesmo se vocês entenderem, tá? Vocês falam que vocês não entendem, criança gritando, chorando, você pega e fala, filho, a mamãe e o papai precisa que você pare de chorar, porque senão a mamãe e o papai não vai entender o que você quer e a mamãe e o papai não vai poder chorar. Aí vocês vão falar isso, ela vai estar... Deixa o tempo dar, pega e fala, olha, filho, se tiver em casa, melhor ainda. Se tiver em casa, se a criança estiver dando o show da Xuxa, na sala, vocês vão pegar e falar assim, filho, a mamãe e o papai tá na sala, tá? Quando você terminar, você vai lá que a gente conversa. Não adianta nada, a criança tá com alteração emocional comportamental, você está lá falando e você está dando bronca, não adianta. Porque o cérebro, ele tá no estado de alerta, a atenção tá prejudicada e o cognitivo tá prejudicado. Então a mesma coisa que jogar água... Não pega informação nenhuma. Mas nesse caso, num ambiente público, e aí? Abaixou na altura, falou, a criança não parou...
Crianças de 2, 5 anos, quando vocês saírem para lugares públicos, sempre leve um brinquedinho. Porque às vezes a criança começa com birra, você vai falar, olha filho, olha aqui que lindo. Tira o foco da birra e passa a ser o brinquedo e objeto. Crianças de 2 a 5 anos, né? Que é o que mais faz birra. Aí os de 6, de 7 e de 8. Aí os de 6, de 7 e de 8, aí sinal que já tem uma maturidade um pouquinho maior. Aí tem que rever como é que está sendo a educação, né? Porque a birra, ela aceitava até... Vamos falar assim, uma birra tardia até os 5, né? Porque a fase da birra é dos 2 até os 4. Por isso que é importante as fases de desenvolvimento e marcos de desenvolvimento. Com 5 anos já é birra tardia. Com 6 anos já pode ser indício de transtorno de conduta e transtorno comportamental. Indício ou suspeita. Poxa. Ou pode ser a comunicação falha dos pais. A mãe falar, o pai falar B e a criança entende C. Por isso que é importante a união do casal. E o que o casal hoje em dia tá? Cada vez mais se afastando. É importante também não discutir nem brigar na frente dos filhos, né? É bom evitar. É bom evitar. Mas ninguém nasceu numa redoma de vida. Todo mundo aqui já presenciou uma briga do pai e de uma mãe. E ninguém morreu, ninguém traumatizou, né? Mas é bom evitar, né? Sim. É bom evitar. Muito bom. É bom evitar. Até pra nós, né? Porque ninguém gosta de brigar, né? Não, e eu falo, quando um não quer, 2 não briga, né? Exatamente. Um tem que ceder, né? Tem que ceder. A questão da comunicação, fico pensando também, o momento que a pessoa está na sua solitude, e quando ela está solitária, a criança falando nessa situação, porque tem aqueles que são mais quietos mesmo, né? Eu quero entrar um pouquinho nessa parte. Sim, os mais quietinhos, mesmo os mais quietinhos, por exemplo, Mário, a criança quieta, ela não é que ela não vai querer brincar com as outras, ela vai querer brincar, só que ela vai preferir talvez brincadeiras mais calmas e mais tranquilas. Porque o isolamento infantil, a criança de 2, 3, 4, 5, 6 aninhos, ou vamos supor até de 10 anos, não é normal ficar sozinha no intervalo, no recreio de uma escola. Tá. Isso é um indício porque a criança, o que ela gosta de se comunicar, ela gosta de brincar dos outros, ela gosta de socializar para ela aprender. Até na parte da comunicação, principalmente. E como estimular não só a criança, mas o adolescente também, porque aí acho que vem uma sequência, né? Porque às vezes acontece também, já vi crianças muito falantes, e depois chega numa certa fase na adolescência, por exemplo, e para. Com esse Mas aí diálogo... aquela criança que talvez cresceu, cala a boca. Quando a criança estava lá chorando e gritando, o pai e a mãe falavam, cala a boca, senão você vai apanhar. Aí tá vendo a importância de colocar as emoções para fora? Aí o que acontece? Ela vai crescendo, aí ela vai associando, então tem que ficar quieta para isso não acontecer, entendeu? O subconsciente é o que acaba dominando, vamos pensar dessa forma, em muitos casos. Nesses casos, por exemplo, sem perceber, ela cala a boca porque ela ouviu muito isso. As palavras têm poder, vamos lá. Tudo que passa pelos nossos órgãos do sentido, audição, visão, olfato, paladar e tato, vai ativar uma área específica do nosso cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções e comportamentos. Então, órgãos do sentido, sistema límbico, emoção e comportamento. Vai ativar uma outra área, memória e aprendizagem. Lembra que aqui antigamente, aqui né, todo mundo tem mais 40 a mais. Dando-se idade, todo mundo aqui, ótimo. Todo mundo aqui 40 a mais. Todos nós aqui escutamos da nossa mãe. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você come, cuidado com os ambientes que você frequenta, que elas não sabiam dessa explicação científica, mas é mais ou menos isso. Olha aí, já tinha sabedoria. E às vezes o ambiente ele pode potencializar alguns comportamentos na criança. Pode potencializar. Influencia. E isso vai influenciar o quê? Na esfera social, que envolve a comunicação, a habilidade social, o familiar, o pessoal e o profissional futuramente. Uma outra coisa também, já aproveitando esse gancho, né, da parte da comunicação, desse social, hoje é muito comum também responsáveis, pais, enfim, mencionarem sobre adolescentes, por exemplo, que eles estão se comunicando muito mais pelas telas do que no presencial, e até mesmo quando estão no presencial não tem essa comunicação direta, olho no olho, né? Ficam meio que perdidos. E como conseguir mudar isso, ajudar de alguma forma? Porque para mim, particularmente, acaba sendo um problema. Porque a gente está acostumado de brincar, de interagir, de falar. A gente gosta de falar, né? E está tendo um papel justamente um pouco inverso, né? As telas acabam sendo mais importantes. Aí cabe a mãe e o pai falar, olha, filho, nós vamos fazer um combinado, tá?
A tela é de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora. A gente vai ter um momento de família. Adolescente é muito importante ter momento com família, porque acho que adolescente não precisa ter mais momento de família, não. Aí é na adolescência que o perigo acontece. É na adolescência que precisa ficar com o filho mais pertinho de vocês. Então é nessas horas que talvez os pais, para ser legal, para trazer o filho para perto e até para facilitar a comunicação, vai ter que entrar no mundo do filho. Às vezes sentar e jogar um videogamezinho do lado. Às vezes jogar aqueles joguinhos que ele gosta, as Magic, aqueles joguinhos de RPG, né, que gosta, né? Que não é muito indicado, mas enfim, né? Vamos. Às vezes os pais, para acessar a comunicação do filho, especialmente adolescente, vai ter que entrar no mundo do adolescente. Agora eu quero perguntar, até mesmo porque alguns adolescentes estiverem assistindo aqui, por que não é muito indicado? Alguns pais, né? Porque lembra que eu falei que tudo que passa pelos órgãos do sentido ativa algumas áreas específicas do nosso cérebro, e tem alguns jogos que eles pagam especialistas para viciar cada vez mais, de acordo com as cores, de acordo com as ondas neurais, que todas as músicas e todos os sons, eles têm as ondas neurais e o hertz. E cada hertz vai ativar uma área específica do cérebro. Tem a música viciante que tem isso aí, que parece que não é nada, mas sim. É só o som, não tem cena nenhuma, é só a música. Aí pega, o adolescente já tá mais fragilizado, pega e se identifica com um personagem. Aí acaba incorporando o personagem, por isso que eu falo. Second Life. Isso tem um monte, tem GTA, eu falo, gente. GTA não devia jogar nem adulto, tá? É verdade. Porque se o adulto não tiver com equilíbrio... no mar de raiva ele vai reproduzir o que tá vendo lá. Vai. Então, mas tá aí, não dá pra proibir. E banaliza a violência, né? Não dá pra proibir. Não dá pra proibir. Sim. Não dá pra proibir. Aí a criança pega... É igual a mãe. Teve uma mãe de uma criancinha e falou assim, eu não vou deixar mais meu filho assistir Peppa Pig. Eu falei, não tem como. Usa a Peppa Pig para ensinar, porque a Peppa Pig faz malvadeza com o George, bate no George, joga brinquedo. Usa isso para educar. Pega e fala, filho, olha, tá vendo o que a Peppa Pig tá fazendo com o George? É errado, mas para isso vai ter o quê? Vai ter que ter tempo e dedicação. Por isso que eu falo, filha, entre investimento financeiro e emocional, o que pega é emocional. Tem países que há muito tempo já proibiram o Pato Donald, porque é muito rabugento, brigão. Proibiram. Mas aí, Chico, vamos lá. Personagens que são nervosos, né? Eu sou contra, porque aí você está criando uma redoma. Entendeu? Tá bom, sim. Sou contra. Está isolando do mundo real. Usa, igual tem mãe que vai e fala, não vou deixar mais uma criança de 6, 7 anos não assistir super-herói. Não, gente, pelo amor de Deus. Deixa assistir, usa a favor, entendeu? Inverte o jogo. Porque aí você priva, e quando vai para o mundo lá fora, a redoma trinca. É verdade. Então é melhor educar agora. É verdade. Agora, claro, tem coisas que tem que proibir mesmo e não tem fim de papo. E como incentivar, então, não só as crianças, mas os adolescentes, nessas questões também emocionais, a falarem sobre suas próprias emoções? Tem alguns recursos que facilitam. Tem um jogo que todo pai de adolescente devia ter, até a criança, chama-se Baralho das Emoções. Olha eu fazendo propaganda. Me patrocina a Sinopse. Não é Sinopse. Sinapse? Não, esqueci. Tem alguns baralhos que facilitam, entendeu? É o brincar, entendeu? É entrar no mundo da criança e do adolescente, pronto. É trazer pra perto. Aí, Feliz, é um saco eu ter que jogar Free Fire ou o jogo de luta com meu filho. Mas às vezes é onde ele começa a se aproximar e começa a melhorar a comunicação. E outra, mas o meu filho não quer mais. Meu filho, ninguém quer um monte de coisa. Tem coisa que vai ser obrigado. Sim. Então, adolescente é obrigado. Mas a gente tá o quê? Pato? O que tá... como que eu vou falar? A gente tá normalizando o que não é normal. Pronto. É a banalização, né? É o que dizem os excessos. Os excessos. Fica tão... Exatamente. O excesso fica tão comum que vira comum demais. Igual, aí não tem mais... Às vezes eu vou... Não tem mais regra, não tem mais filtro. Às vezes eu vou nas portas das escolas, eu fico meio preocupada e assustada, especialmente na hora de saída. As mães ficam competindo, porque o meu filho toma não sei quantos miligramas. Sabe quantos miligramas seu filho toma? De quê? De remédio. Eu tomo Rivotril, eu tomo isso, tomo aquilo. Gente, vamos lá, vamos usar remédio, é droga. Sim. Entendeu? Não que seja, então eu não posso falar que eu não tomo remédio. Não é isso, entendeu?
Mas, né? O excesso. Né? Vira tipo uma competição. Não, porque o meu filho tá dizendo melhor, entendeu? Não é normal esse exagero, entendeu? E é para tudo. A gente está vivendo na sociedade o exagero da corrupção. A gente não se contenta com um só. Você acha que a gente está se tornando uma sociedade mais doente? Com certeza. A Organização Mundial não mente. O Brasil está no 11º no ranking de ansiedade e depressão. Verdade. Nós estamos os campeões de consumir remédio psiquiátrico. Caramba. Então não pode consumir remédio? Não é isso. Mas o porquê esse excesso? O que é, né? E automedicação também, tem muito disso, né? Isso daí nem se fala. Nem se fala. É o que eu falei, tá com dor de cabeça, em vez de ficar no quarto, não, vamos tomar remédio, tuf. É igual a criança tá agitada, a criança tá muito agitada. Às vezes a criança tá agitada, o adolescente tá agitado, por quê? Energia acumulada, faz alguma coisa para gastar energia e caloria. Mas não, o que é mais fácil? Tacar o remédio debaixo da língua e acalmar a criança, né? Uhum. Só que aí a longo prazo, imagine como que vai estar esse fígado e esse corpo dessa criança com tanto de remédio que toma. O que dizem para acalmar a criança é o que motorista não deve fazer, principalmente comer alface. Então o que a gente brinca? Dá um chá de alface para a criança que ela é natural e ela vai acalmar. A minha mãe, quando eu tinha patologia, essas coisas assim, a minha mãe nunca foi muito de tomar remédio, sempre foi. Vamos tomar o chazinho, vamos fazer sopinha de legumes. Aí, filha, se continuar, a gente vai pro remédio. Porque as próprias composições químicas da planta, vamos pegar um exemplo. Maracujá, lavanda, passiflora e valeriana, todas essas 4 são ervas naturais. Elas têm propriedades calmantes e relaxantes. Então, tá com alteração no sono? Vamos fazer um suquinho de maracujá para a criança. Ou, nossa, vou tomar junto com meu filho o suquinho de maracujá. De fruta mesmo, não comprar. A fruta, tá? É a fruta, entendeu? Ou se eu sei que se eu acordar mais cedo, eu vou ter uma rotina melhor, eu vou começar meu dia mais calmo, tranquilo. Por que não acordar mais cedo, gente? Às vezes a gente dificulta a nossa rotina. A nossa rotina, por mais que seja maçante, estressante, tem algo que dá pra gente fazer pra gente deixar ela mais leve, mais tranquila. Aí eu falo, por que não deixar? É porque eu não tenho tempo. Mas pera lá, quando fica doente tem tempo. Aí eu falo, é falta de tempo, é falta de prioridade, é falta de organizar. Tempo é relativo, né? Prioridade, como você colocou bem aqui. Porque quando a doença vem, arranja tempo, sabe? Por isso que eu falo, tem hora que a conta não fecha, sabe? Não bate. E dizem que matemática é exata, né? Mas pra mim não é, não. Né? A conta não fecha. A conta não fecha. Aí é questão do quê? De organizar. É questão de ter rotina. Eu vou acordar 6 horas pra fazer isso. Entendeu? Não precisa ser essa coisa. Organizar. E outra, a forma que a gente começa o nosso dia define todo ele. Né? Tanto que a neurologia explica, os 10 primeiros minutos, quando a gente acorda, define nosso estado mental. Verdade. Sim, se a gente acorda agitado, vai ter o dia agitado. Se a gente come calma, vai ter calma. A própria ciência explica, gente. Muito bom. A própria neurologia. Muito bom. Vou aproveitar e perguntar para os meninos aí, os nossos editores, Felipe, Vinícius, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? A questão era um pouco mais biológica. Você disse que atende todos os tipos de crianças de variadas idades. Existe algum gênero que você percebe que vem mais do que outro? Ou, por exemplo, garotas vêm procurar um psicólogo mais do que garotos? Não, tá tudo igual. Foi-se o tempo disso, mas não. Os meninos hoje em dia estão procurando mais também se cuidar. Porque antigamente tinha um tabu, né? A menina se cuida mais, mas não. Hoje em dia tá meio que para. E você diria, se eles vêm da mesma quantidade, você diria que um deles é mais difícil de se, vamos dizer, de comportar num psicólogo, de auxiliar do que outro? Ou justamente existem casos para casos, então no final é toda a mesma dificuldade? Não, cada um vai ter a sua dificuldade de acordo com as suas peculiaridades. No caso, complementando, se o homem ou a mulher, né, quem acaba aceitando mais esse tratamento, pondo mais em prática também, tem essa limitação? Porque tem uma certa resistência, né? Por mais que a pessoa procure ajuda, seja o rapaz, o preconceito. O que acontece entendi agora o que você quis dizer, que sua pergunta. Às vezes o homem ele vai se
se sentir melhor falando com outro homem. Às vezes a mulher vai se sentir melhor falando com outra mulher. Isso tem. Mas também vai muito de quê? De como o profissional vai trabalhar com isso. É igual, por exemplo, você dá a Ferrari é o melhor carro que tem, não é? Se você der uma Ferrari, o melhor carro, para uma pessoa que não sabe dirigir, a Ferrari vai ser um pior carro. Então depende muito da metodologia que o profissional vai trabalhar, como ele vai conduzir isso. E tem várias metodologias, vários profissionais. É o que eu falo. Não deu certo com um, vai com outro, até achar, mas resolve o problema. E eu falo, especialmente se tratando de crianças, de adolescentes, os pais têm que confiar nos profissionais que vão cuidar dos filhos deles. E os pais têm que confiar 100% na escola onde o filho está. Porque às vezes a criança passa mais tempo na escola. Eu já escutei de mãe e pai. Pega e fala, Ivelisse, eu não confio na escola que meu filho está. Pega e fala, então troca para você ter paz. Como é que você vai ter paz sabendo que o seu filho não está num lugar que está de acordo com os seus princípios e seus valores? Troca. Ah, Ivelisse, eu tenho medo de trocar e mudar e traumatizar. Não. Traumatizar de novo. Exato, eu falo, pais, não tenham medo de traumatizar os seus filhos. Faz parte do aprendizado. Faz parte da aprendizagem. E não vão ser eterno, vai ter que entrar em conflito, não vai fazer tudo. Mais alguma questão, meninos? Não? Ok. Dentro do que nós conversamos, alguma coisa que nós não perguntamos que você gostaria de complementar e falar? Não, acho que eu já falei tudo, complementei até demais, né? Muito bom, né, Chico? Ótimo, muito Olha, bom isso aqui mesmo. para mim é uma reflexão que eu vou levar para casa, inclusive. É Porque essa, pra quem estiver sou mãe assistindo. de um filho de 19 anos. Mas o baralho das também. emoções, o baralho das emoções, como que ele é? Vocês vão ter que me patrocinar aí. Brincadeira. Ele tem as 20 emoções principais. São cartinhas com todas as emoções. Dá pra brincar de 3 formas. Ou você coloca as cartinhas na mesa, embaralha. Aí, tipo assim, tirou alegria. Tá, filho, o que você sentiu hoje? De acordo com essa emoção, mamãe, eu senti alegria. Por quê? O que aconteceu? Vai, agora o papai pega uma, papai paga outra. Familiar. É uma ótima atividade, porque aí a criança vai se expressar mais e vai falar mais e torna-se dinâmica, entendeu? Legal. Ou então coloca vai todos. Se conhecer também. Ou então pega. Ou então o que a família dá pra fazer? Dá pra fazer o potinho das emoções. O potinho das emoções eu adoro. Cada um no final do dia vai colocar a emoção que mais sentiu. Chega sábado e domingo, abre o potinho. Mas olha só. Não precisa citar nada complexo, entendeu? Já vai estimulando o diálogo também. Uhum. Porque igual criança ou adolescente que tem dificuldade de verbalizar, a gente utiliza muito a linguagem verbal pela linguagem figurativa. Até isso eu acho que é importante. Por que gera essa dificuldade dessa verbalização de criança e adolescente? Porque às vezes são pais falantes ou responsáveis falantes. Isso é uma série de fatores, mas os principais às vezes a criança não foi estimulada na fala, ou então às vezes a criança ela foi podada quando ela ia dar opinião ou demonstrar emoção. Era aquele pai, aquela mãe que falava, cala a boca, você tá errado, eu que mando aqui, engolir as emoções. Entendi. Ou pode ser também que a criança tenha alguma dificuldade. Mas geralmente quando a criança tem alguma dificuldade, todo o comportamento ele é estimulado e reforçado por quem cuida. Só que às vezes os pais não têm essa consciência, inconscientemente tá reforçando, tá estimulando. Como é o caso da mãe que acha que fazer tudo pro filho tá ajudando e não tá. Levar tudo na mão. Aí vem o quê? Os comportamentos automáticos. E como que a gente diminui os comportamentos automáticos? Parando, pensando e organizando. Desacelerando. E desacelerando. Mas até para desacelerar tem que parar, organizar. Tem que parar. O parar. Exatamente. É literalmente o parar. Porque hoje está com um pensamento, as pessoas, aquilo que você já falou aqui pra gente, que quanto mais você faz e mais você sabe, parece que é a pessoa ideal. E na verdade a gente está fazendo mal para nossas crianças e para nós mesmos. Tudo tem limite. Tudo tem limite. E falar não, gente, é um ato de amor. E ninguém sabe tudo. A gente não é porque a gente é brasileiro, a gente tem que aguentar tudo. Sim. Fenomenal. Para mim é um bate-papo muito bom, com muitas reflexões de aprendizagem. Muito útil, muito importante. Né? Bastante dica importante, bastante análise. Vou pôr muitas coisas em práticas ouvidas aqui. Que bom! Já aproveitei e passei por uma consulta aqui nesse podcast da Polivídeo, de alguma forma. Mas é importante, porque eu falo, às vezes os pais, ou às vezes o que falta é autoconhecimento. Por isso que eu falo, é fantástico essas escolas que estão investindo em inteligência emocional, em habilidades socioemocionais, porque é a base.
Hoje em dia, a maioria das empresas, eu conheço várias psicólogas que trabalham em várias empresas aqui em Bauru. Às vezes elas falam, Evelise, a gente contrata pela capacidade técnica e demite pelo comportamento, por faltar autocontrole, especialmente em situações conflituosas. E se você quer ter autocontrole, coloque suas emoções para fora. Compre o saco de boxe. Compre o saco de boxe. Muito bom. Legal isso aí. Compre o saco de boxe. Faça alguma atividade independente do que seja. Fazer chutebox. Como você já trouxe aqui, você também faz essa Não, prática. eu faço. Eu com as minhas tintas e com minhas técnicas de respiração, minha meditação, eu me desligo do mundo. Eu comecei a fazer atividade física e pus o filho junto. E aí eu já estou sabendo que o Felipe, que está com a gente aqui também, ele falou, Mara, você me pôs numa situação, porque eu convenci a mãe dele também está nas atividades e levou os filhos. Mas lembra do quadradinho? Tá certinho. Ó, água, alimentação, sono, atividade física, se falhar, pode dar pane no sistema. No começo é muito difícil. A gente criar porque o cérebro não está acostumado. E todo comportamento, para ser inserido, transformado, modificado, de acordo com a neurociência, leva exatamente 30 dias úteis. Então não adianta nada ir uma semana e parar. Sinto muito. E o ser humano precisa de rotina também? Claro, porque a rotina que faz o quê? A gente se organizar. E quando a gente se organiza, o que acontece? Fica mais fácil o quê? Pra gente conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos e nossas metas. Fechamos. Né? Às vezes você sonha primeiro e está fazendo justamente o contrário. Não, estou pensando nos 30 dias úteis que ela falou aí. 30 dias úteis? Inclusive no meu Instagram tem um vídeo falando exatamente cada fase desses 30 dias. Depois olhem lá no meu Instagram que tá lá, tá bonitinho. Então, para quem quer falar com a Evelise, vamos entrar aí pra gente não esquecer do Instagram, qual que é? Sim, sua arroba. Evelise Psicóloga Clínica. Com S, né? Evelise. Porque tem uma particularidade no seu nome. Eu conheço Evelise. Evelise é o primeiro. Não, é Evelise Psicóloga Clínica. Boa. Tá aí. Tá lá. Ótimo. Instagram, bom, é só Instagram, né? Facebook e TikTok. Você não faz dancinha no TikTok. Não. Eu não tenho habilidade nenhuma para danças. Eu acho que eu sou mais dura que a tábua. Essa parte eu pulei. Eu te compreendo. Essa habilidade eu pulei. E habilidades culinárias eu também pulei. Cozinhar, meu pai eterno. A minha habilidade é em comer, então... A habilidade culinária é apertar no celular, né? Pedir. Eu sei quase metade de todos os dicas da Lisboa. Desde comida simples até mais sofisticada. Beleza, né? Chefe de cozinha. Bicho, se eu tivesse que ser chefe de cozinha, acho que não ia dar bom, não. Está na área certa. Deixa como psicóloga, tá bom. Tá certo. Tá bom, meu amor, tá certo. Vamos encerrando por hoje aqui. Perfeito. Né? Vamos também deixar um recadinho para quem nos acompanha, caso queira ter o espaço aqui na Polivídeo. Agora o comercial é nosso aqui. Se você tiver fitas de vídeo, fotografias, negativos fotográficos, eu digitalizo tudo. A gente digitaliza aqui fita, foto, vídeo, slide e deixa na nuvem. Passa para você o link, você tem na nuvem, baixa na sua casa, baixa no seu computador para não perder a sua história. Então a gente tem muitas maneiras de digitalizar o seu passado, a sua história, para deixar para os seus descendentes. É muito importante. Fazemos transmissões ao vivo de eventos, registros fotográficos, registros de vídeos, né, de qualquer evento. Até foto de estúdio. Já pensou fazer um ensaio fotográfico bacaninha, com todo o Photoshop possível, que vive me pedindo? Põe Photoshop nisso aí. Até vídeo querem Photoshop, não tem Videoshop. Agora tem máscaras por aí, né, digitais. Então a sua vida vai ser outra, para você deixar na sua rede social uma imagem bonitinha, ou só para guardar, também tem isso. Fiz muito ensaio só para guardar, não era para ninguém ver, para sair publicando por aí. Então estamos aqui à disposição de todos vocês. Sala de podcast para lugar como essa aqui, tem sua vontade de ter o seu próprio podcast? Vem conversar com a gente. Pronto, é isso aí. Um serviço aqui disponível para você aproveitar e realmente fazer sua foto, bater o seu papo no podcast, né? E tantas outras oportunidades. Pode vir aqui conhecer a gente, né? Nosso espaço, que vai ser uma alegria poder te receber. Claro, venha conhecer o estúdio, dar uma voltinha, fazer um turismo aqui, conhecer o museu da minha história de vídeo e foto, tá tudo por aqui, equipamentos de 40 anos de atividade. Muito
Muito bom. Fechamos então? Bora! Chegou! Vamos então para os agradecimentos. Muito obrigada. Eu que Clara, agradeço. por você E foi um participar. prazer em revela, né? Que a primeira entrevista que eu fiz, eu estava na. Você. Não, deixa eu falar. Era não um vou falar outro. nome. Era um outro. Não vou falar o nome de empresa, não, deixa que No tempo de facu. Corta essa parte. Corta. É bom não falar nome de empresa, né? Mas o primeiro contato que eu tive com a Mara foi em Foi numa 2016. clínica. Exatamente. Pode falar de empresa, não tem problema. Depois a empresa Não, vai mas pagar a gente Não, também. vamos Ela evitar prefere segurar, ela prefere segurar. Então nós vamos Ok. segurar. Chico, eu sou a professora mais reservada do mundo. Então, Pra tá certas bom. coisas eu sou. Às vezes as minhas amigas falam, Evelise, você é arcaica, eu falo, deixa eu. Isso é importante, né? A credibilidade que você tem não é à toa. Então tem muitas questões aí Eu sou justamente muito pelo seu reservada, comportamento. tem coisas que eu não faço. Tá, certo. Mas fechamos então. Evelise, Tá muito ótimo. obrigada mais uma vez. Então é viu? isso. Por Prazer em participar. revê-los. Que bom. Gratidão. Portas abertas para mais outros podcasts pela Obrigada. frente. Vamos aguardar as perguntas que às vezes o pessoal manda, né? Perguntando, assistindo. É uma gravação, mas pode fazer pergunta. A gente vai acumulando, depois volta no assunto para resolver. Pode. Estou à Né? disposição de vocês. Perfeito. Se precisar vir de novo, estou super à disposição. Porque são assuntos, né, que geram. Atuais sempre. É, e eu coloquei várias coisas mesmo para pensar, para refletir, que foram estratégicas. Perfeito, Boa. Chico. Perfeito, Chico. Muito obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, a gente está sempre junto e aprendendo um com o outro, né? Sim. E é muito gostoso. Gosto de estar dividindo o microfone aqui junto É contigo. uma experiência muito boa. Muito boa. E a minha participação aqui, então vou encerrando, agradecendo principalmente a você pela companhia. E claro, né, não posso deixar de agradecer os meninos também, Vinícius. Nossa técnica. É, isso mesmo. E Felipe, que estão aqui na técnica. Nossa gratidão a todos. Em especial a você que nos acompanha por aqui, tá bom? Meu forte abraço. Um beijo. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo.